Oi, gente, boa tarde. Eles já deram uma ótima introdução, né, sobre o que a gente vai falar de empoderamento e que é um tema que sempre precisa ser discutido e que no Brasil ele só começou a ser discutido há pouquíssimo tempo. Então a gente vai falar bastante sobre o que é o empoderamento feminino, o que ele traz de positivo para a sociedade, para as organizações e também para o próprio sujeito, né? Vamos falar sobre sororidade feminina, não sei se todo mundo conhece o termo, esse termo também começou a ficar mais difundido em 2020 aqui no Brasil, que ele é super necessário para poder existir o empoderamento, precisa existir a sororidade, então um coexiste com o outro. O que de fato é empoderamento? Empoderamento é o ato de ceder poder, e principalmente o ato que a pessoa tenha consciência das próprias capacidades para gerar mudança. No caso do empoderamento feminino, é o ato de dar poder à minoria, que são para as mulheres, para que elas tenham a capacidade de gerar as mudanças e na luta pela equidade de direitos de gênero. Empoderamento na questão individual também é o ato de você ter a própria vida. Olha como é uma coisa forte, né? É o ato de você ter domínio, de poder escolher os caminhos da sua própria vida. Então, por isso que é tão necessário a gente falar de empoderamento. Porque falar de empoderamento também é falar de autoestima, de autoconfiança, é também falar de mudanças sociais. Esse termo, empoderamento feminino, ficou conhecido nos anos 70 nos Estados Unidos, quando começaram as movimentações para os direitos civis, pela equidade de direitos de raça. E aos poucos foi sendo inserido para os movimentos sociais feministas. No Brasil, esse termo só foi difundido em 2016, com a ascensão das redes sociais, em que muitos influenciadores, muitos comunicadores trouxeram esse tema da mulher empoderada no mercado de trabalho, e a gente começou a falar cada vez mais sobre isso aqui no Brasil. A ONU criou os 7 princípios do empoderamento feminino para a equidade no mundo dos negócios, porque há ainda uma grande disparidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, que vocês até falaram sobre isso, e que essa é uma constante luta para que exista mais equidade. Por que a gente fala de equidade e não fala de igualdade? Porque igualdade entende-se que todo mundo tem que estar no mesmo nível um com o outro. Todo mundo tem que estar no mesmo nível de necessidade para ter as mesmas oportunidades. O que não é bem verdade. As necessidades de uma mulher é diferente das necessidades de um homem. Os degraus que uma mulher tem que subir para alcançar o sucesso não são os mesmos degraus que um homem. Muitas vezes uma mulher tem que subir muito mais, tem muito mais barreiras. Então, por isso que a gente fala de equidade, porque a equidade é você garantir as mesmas condições e atender às necessidades de cada pessoa para que cada um consiga ter a mesma condição de oportunidade. Por isso, de equidade de direitos. Então, os 7 princípios, eles são o seguinte, vou ler para vocês. Primeiro é estabelecer uma aliança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível, até mesmo pela disparidade que nós temos no mercado de trabalho até hoje. Há muito mais líderes em alto nível de gerência, homens, do que mulheres. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. Ainda temos muito que mudar nessa questão da não discriminação no mercado de trabalho, e eu vejo muito essa discriminação. Acabei até esquecendo de falar para vocês que eu trabalho há 9 anos com desenvolvimento de liderança. E eu via muito no RH, muito nas empresas, uma grande discriminação contra as mulheres quando elas engravidavam. E ao retorno para o trabalho,
essa mulher, ela era vista de outras formas, diferente do homem. Quando o homem tinha um filho, não tinha uma mudança de visão sobre ele, mas sobre a mulher tinha, contando que muitas mulheres, quando voltam da licença maternidade, até hoje, são mandadas embora. Passa o tempo da estabilidade, que é um mês e meio, muitas são desligadas. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa, promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres, apoiar o empreendedorismo feminino e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing, promover igualdade de gênero através das iniciativas voltadas às comunidades ao ativismo social e medir e documentar e publicar os progressos da empresa na promoção de igualdade de gênero. É tudo muito bonito. Isso foi criado em 2010. Ele só está sendo colocado em prática pelas grandes organizações hoje. Algumas organizações começaram a colocar em prática, a introduzir isso em sua política em 2017, uma delas foi a Natura. Aqui no Brasil tem outras organizações que estão começando a implantar isso. Infelizmente, só estão implantando isso agora por uma movimentação de pauta. Infelizmente, uma hora eles teriam que implantar essa política para nós termos uma equidade de gêneros e de direitos no mercado de trabalho, que ainda tem muita coisa a ser mudada. Mas temos uma luz no fim do túnel. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Não tem problema, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Bom, existe uma grande diferença entre empoderamento e feminismo. Parece que tudo é a mesma coisa, mas não é. O feminismo, ele é a ideologia, ele é um movimento social. Ele traz a ideologia da equidade de direitos. E o empoderamento, ele vem como um braço do feminismo para trazer para as mulheres que elas tenham a consciência e a capacidade de gerar essa mudança. Então, o feminismo, ele é a ideia e o empoderamento, ele é a ação. O feminismo, ele traz muita fala de que o lugar da mulher é em todos os lugares, é no lugar onde ela quiser. E aí vem o empoderamento para mostrar para aquela mulher que ela tem capacidade de ocupar qualquer lugar. Então, não tem como existir feminismo sem empoderamento, porque se não existe empoderamento, que é a consciência coletiva da capacidade de gerar mudanças, o movimento social, que é o feminismo, ele perde a força e ele acaba morrendo, e aí a gente acaba tendo mais problemas do que nós já temos, que é muito difícil ser mulher nos dias de hoje, mesmo com tantas mudanças. O empoderamento e a autoestima, para vocês, andam juntas? Não tem como andar separado, na verdade, porque não existe empoderamento sem autoestima, e não existe autoestima sem empoderamento. O empoderamento é um dos braços da autoestima. Quando a gente pensa na mulher, a gente pensa numa mulher segura, a gente pensa numa mulher de sucesso, a gente pensa numa mulher bem-sucedida, e a gente também pensa numa mulher feliz, porque empoderamento tem a ver com autoestima. Empoderar significa se reconhecer. Reconhecer quem se é e ter orgulho de quem se é, reconhecer suas potencialidades, suas capacidades, reconhecer também os seus pontos fracos e como você pode desenvolvê-los. Empoderamento não tem nada a ver com arrogância. Pessoas arrogantes não são pessoas, nem pessoas autoconfiantes. São pessoas muito pelo contrário, com autoestima muito baixa e que elas precisam ficar reafirmando para elas que elas são daquele jeito para poder acreditar. Uma mulher empoderada, ela ela não destrói a outra, muito pelo contrário, ela empodera a outra. Porque eu lanço para fora aquilo que tem dentro.
Se eu tô feliz comigo mesma, se eu tô bem comigo, se eu tô bem com quem eu sou, eu vou lançar isso para fora. Eu vou me relacionar bem com outras mulheres. Eu vou também ajudar a levantar aquela outra mulher, eu não vou derrubá-la. Eu só empodero aquilo que eu conheço. Como eu empoderar quem sou sem saber quem eu sou? Para começar o empoderamento, primeiro eu preciso começar o meu autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, conhecer minhas potencialidades, conhecer quem eu sou. Ser um pouco mais benevolente consigo, não ser tão, se cobrar tanto, se exigir tanto. Ser um pouco mais compassiva com você. Se tratar como você trata as. Muitas vezes a gente trata muito melhor os outros do que a nós mesmos. Ser uma das prioridades da sua vida. A gente tem mulheres são tão multifacetadas, assume tantos papéis, colocando todos os nossos papéis à frente do nosso. Vai equilibrando todos os pratos e esquece de equilibrar o próprio. E quando a gente... Oi? Pode falar, Milena. A síndrome da impostora, ela é mais comum do que a gente imagina. A síndrome da impostora, ela vem quando você começa a se sabotar. Principalmente quando você começa a sabotar, vai assumir um novo desafio, e aí começa a sabotar, mas a sabotagem, ela não é uma coisa assim muito clara. Ela vem de forma sutil. A síndrome da impostora, na verdade, ela deveria ser chamada síndrome da sabotagem, porque a pessoa vai sempre se sabotando pelo medo de errar. E quando se trata de cargos de liderança, isso fica muito evidente quando o próprio líder não reconhece as suas próprias virtudes e sua própria história de estar ali, seu próprio mérito de estar ali. E começa a acreditar que tudo que conquistou foi por sorte e não por competência. E a síndrome da impostora, ela traz muito forte isso o tempo todo, que só foi sorte, não foi competência. A pessoa não teve competência, só foi sorte. Isso vem muito de crenças enraizadas de lá da infância, que é importante serem trabalhadas. É importante para modificar essa síndrome, modificar essas crenças do desvalor, é preciso empoderar a própria história. É uma responsabilidade social nossa também empoderar, mostrar para a outra pessoa aquilo que você vê dela, aquilo que ela agrega, aquilo que ela é capaz. Porque sozinha é muito difícil da pessoa enxergar isso. Até mesmo que a nossa identidade. A cada 7 anos a gente tem uma crise de identidade. A nossa formação de identidade, ela acontece pelo que a gente escuta sobre nós mesmos. Se a gente constrói a nossa identidade com base do que a gente escuta sobre nós, nada melhor do que poder escutar o que a gente agrega na vida do outro. E isso traz, sim, empoderamento. E diminui a rivalidade feminina. Porque a rivalidade feminina é o que mais destrói a autoestima das mulheres. Trouxe umas frases para vocês que eu gosto bastante. Ela fala o seguinte: nenhuma liberdade é maior do que a de uma mulher que descobre a força que tem. Quando você descobre a força que você tem, nada te para. Na verdade, a única coisa que é capaz de nos parar somos nós mesmos. A única coisa que pode lutar contra a gente é a nossa própria cabeça. Quando você descobre a força que você tem, você usa a tua força a favor de você, nada e nem ninguém é capaz de te parar. Você pode ocupar e chegar aonde você quiser e até mais além. E a última, que é essa, eu levo para a vida como um mantra e gosto de compartilhar meus mantras com vocês, que a necessidade de se provar, ela vai desaparecer assim que você souber quem você é. Enquanto nós não temos a certeza de quem nós somos, não tem como existir autoconfiança. Então, eu sempre vou viver querendo me provar, querendo provar para o outro que eu sou capaz, ou melhor, querendo provar para mim que eu sou capaz. E isso é uma luta interna muito grande, a ponto de trazer adoecimento. Querer se provar demais só traz dor. Então, a partir do momento que você reconhece quem você é, essa necessidade hoje praticamente desaparece.